Agora vamos falar sobre o esforço de adaptação e estresse. Primeiramente, é interessante rever alguns pontos. O que é necessário para a medição da adaptação? Bom, como vimos até agora, informações precisas e confiáveis, ambiente natural e adaptado com duas análises separadas, ou seja, dois questionários distintos, para que a gente seja capaz de medir os 4 perfis em ambos os ambientes e os 11 atributos em ambos os ambientes, e assim fazer cálculos precisos dos esforços de adaptação e tendência de estresse para essas 15 características. Bom, dito isso, como eu identifico que uma adaptação é muito alta e tem a tendência de ser estresse? Bom, a forma com que a gente faz isso é analisando se a diferença entre o natural e o adaptado é próxima, igual ou acima de 3 pontos. Por exemplo, se num questionário eu tenho a resposta de 2,5 para o valor dominância e no questionário adaptado eu tenho uma resposta de 7,5 para a dominância, isso quer dizer que essa pessoa sente a necessidade de aumentar a dominância dela por alguma razão em 5 pontos, o que é uma área muito provável de estresse, porque é um esforço muito grande, é um esforço bem acima de 3 pontos. Quando eu me deparo com essa situação, num processo de desenvolvimento, ou num processo de autoconhecimento, eu vou investigar os seguintes pontos. Qual a origem do esforço? Por que eu estou me esforçando e em que área? Eu estou sendo mais competitivo, eu tenho que tomar decisões mais rápidas, eu tenho que ter um ritmo diferente, eu tenho que focar muito em tarefa e pouco em pessoas. Qual é a origem da exigência dessa adaptação? Desde quando você vem tendo o esforço? Foi quando eu entrei no departamento? Foi esse ano? É sempre? Então isso vai te ajudar a entender a origem dessa questão e também o tempo onde aconteceu, né? Até quando você vai fazer esse esforço? Existe um prazo? É um projeto que você está vivendo? É o teu primeiro ano na empresa? É um novo cargo que você assumiu? Então tem um prazo para terminar? Porque isso vai definir se isso é só uma adaptação ou se é um estresse. Como se sente com relação a esse estresse? Está me desgastando? Está me tomando energia? Está me desmotivando? Está fazendo com que eu perca o controle? Está trazendo que consequências para mim esse estresse? É realmente necessário? Você sente isso. Quando você respondeu o questionário, você sentiu a necessidade de adaptação e respondeu. Como você se sente nos dois ambientes. Mas de verdade é necessário? As pessoas da área, a empresa, suas metas, tudo isso te leva concretamente a entender que é necessário? Então é um ponto importante de você verificar. O que pode ser feito para melhorar isso? Então, dentre todas essas perguntas que você fez, fica mais fácil você racionalizar e entender o que pode ser feito para minimizar ou talvez até eliminar o esforço de adaptação. Para que você não gaste energia, não gere estresse, não se desmotive, não se desengaje devido a um esforço de adaptação. Bom, um outro ponto importante que a gente tem que medir para entender o desgaste de adaptação e estresse é a linha de energia. Ela é marcada por uma linha imaginária aqui que está no meio de todas as medições. Dominância, né, vai de 0 até 10 e ela vai estar passando exatamente no meio, né, como a gente pode ver. Comumente, como eu disse, os gráficos vão de 0 a 10 e o meio é 5. Se você estiver trabalhando com um gráfico e tenha outra escala, nós estamos procurando o meio. Por quê? O meio vai nos definir o que é alto e o que é baixo. Então ela vai me dizer que eu tenho uma dominância baixa, eu tenho uma influência baixa, eu tenho uma estabilidade alta e eu tenho uma conformidade alta na combinação dos meus resultados. Se existe uma transferência de lado, como a gente viu no exemplo anterior, que ele saiu de 2,5 para 7,5, eu saí de alto ou para baixo. Os 5 pontos já me mostraram a questão, né? Acima do normal. Se eu voltar ao gráfico anterior e observar o resultado do gráfico anterior, eu vou ver que eu tinha 5 pontos aqui. Então, só esse fator já me mostrou que é uma tendência de estresse. Mas se, por exemplo, eu tivesse aqui próximo do 4,5 e aqui em cima próximo do 5,5, a variação seria apenas de 1 ponto. Aí a importância da gente fazer a análise da linha de energia. A mudança de baixo para alto também é uma característica a ser observada, mesmo que ela seja com intensidade menor do que 3 pontos.
Outra característica interessante, que não está ligada simplesmente ao estresse, mas na análise gráfica, vamos aproveitar esse momento para explicar, é que são gráficos estreitos, pessoas que apresentam os resultados dentro de um perfil estreito ou equilibrado, ou seja, entre 4 e 6 pontos. Todas as medições caíram aproximadamente aí dentro. Então, ela tem um perfil bem estreito. O que isso significa? Muitas vezes indica que a pessoa tem uma alta inteligência emocional. Mas também nós devemos tomar cuidado, porque também pode indicar que ela tentou trapacear ou alterar o resultado, responder aquilo que ela achava que deveria ser a resposta certa. Como nós temos dois gráficos, nós temos o gráfico natural e o adaptado, você pode perceber se ele é estreito nos dois. E também você pode perceber fazendo perguntas e conversando sobre comportamentos e tendências e atributos para saber se elas são coerentes com as respostas da pessoa. Porque você provavelmente não vai apresentar os dados antes de conversar com a pessoa. Num processo de entrevista, sempre. Num processo de desenvolvimento, você vai colocar as respostas diante da pessoa no momento certo. Nós aconselhamos, num primeiro momento, não mostrar para não induzir respostas que não reflitam exatamente o que ela pensa, ou também para evitar que ela se desculpe, que ela se justifique por determinadas coisas que ela já viu, né? É importante fazer boas perguntas para você verificar o que está acontecendo, né? Como eu disse. E também é muito importante que você possa comparar com outros resultados, por exemplo, de uma avaliação de inteligência emocional ou com uma avaliação de competências, porque este perfil, como mostra uma alta inteligência emocional, se eu for observar a avaliação de inteligência emocional, eu vou ver se ela é alta, aí pode me levar a crer que realmente é um perfil estreito devido à inteligência emocional.